Nordestinidades. Sergipe, cajueiro em flor, esse é o meu lugar. E chegamos ao menor estado do Brasil, Sergipe, com seus 75 municípios. Mas isso não diminui o tanto de coisas interessantes e cheias de encanto que ele oferece a quem chega às suas terras. Na capital, Aracaju, a Praia do Atalaia tem cerca de 9 quilômetros de extensão em Encantos. Em Estância, fica uma das praias mais belas do estado, a Praia do Saco, uma área ecológica protegida. E a arquitetura colonial é a presença do passado em destaque de algumas cidades de Sergipe, como é o caso de São Cristóvão, a cidade mais antiga do Brasil, onde fica a Praça São Francisco, com o conjunto arquitetônico mais importante do estado. Sem falar na culinária, nas manifestações culturais. Nossa, é realmente um estado que desperta vontade de visitar. Para saber um pouco mais sobre esse lugar maravilhoso, vamos conversar com Dênio Azevedo. Ele é servidor do Escritório Estadual do Ministério da Cultura em Sergipe, graduado em História, mestre e doutor em Sociologia. Pós-doutor em História, professor do mestrado em Culturas Populares da Universidade Federal de Sergipe, coordenador do projeto Sergipanidades e pesquisador do Grupo de Pesquisas em Antropologia e Turismo da Universidade Federal de Sergipe. Ufa, muita coisa, hein? Pois é, eu sou a Alice Salles. E eu, Adriana Pimentel. Vamos começar esse papo? Nordestinidades. Seja bem-vindo, Dênio. Gostaria que você nos contasse um pouco sobre o projeto Sergipanidades. Olá, pessoal. Ele inicia como um projeto de extensão da Universidade Federal de Sergipe. A gente decidiu criar porque havia no senso comum, as pessoas acabavam repetindo muito do que os sergipanos e as sergipanas não conheciam a própria história, né? Não conheciam a história, a literatura, a geografia e o patrimônio cultural, patrimônio natural sergipano. E aí a gente começou a discutir o projeto Sergipanidades. Então a gente trabalha com um sentido de pertencimento e o projeto ganhou corpo, ele saiu dos muros da universidade, ele deixou de ser apenas destinado ao público acadêmico e a gente decidiu levar o projeto Sergipanidade para escolas, praças públicas, gabinetes de leitura, arquivos públicos, museus, e cada vez mais ele ganha corpo, ele ganha importância. E esse ano ele completou 10 anos e fizemos uma grande celebração por essa década de discussão sobre esse nosso sentido de pertencimento. Bem interessante, né? Porque esse trabalho é conjunto, né? Várias questões que é do pertencimento, né? Da pessoa que é do Estado, né? Sim, a gente trabalha a sergipanidade como uma construção, né? Ela é uma construção. Essa construção ela vem da memória, né? Ela vem das histórias, ela vem da sua vida no bairro, no contato com outras pessoas, nos saberes e fazeres, naquilo que você come, naquilo que você brinca, na sua fala, no seu jeito de enxergar mesmo o mundo a partir do seu quintal, né? do seu micro-universo. E para isso é fundamental você ter uma noção da diversidade natural e da diversidade cultural. Sergipe tem mais de 150 grupos de culturas populares. Então, com representações das mais distintas, do reizado, da taieira, do São Gonçalo, do cacumbi, do samba de coco. Temos características que são específicas nossas, né? Sergipe é a terra do barco de fogo. E falando sobre oralidade, né? Que é uma das raízes do ser humano, né? A força da oralidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, dentro de todas essas linguagens que você comentou, do projeto Sergipanidades, como é que é trabalhada a oralidade, né? Os conhecimentos populares que vêm por esse falar, né? Por esse sotaque. A gente tem dois momentos, né? Um primeiro momento em que a gente trabalhou como minha formação inicial é na história,
Então, eu trabalhava muito com a história oral, tendo a memória como fonte histórica. Então, isso a gente conseguiu absorver uma série de depoimentos. Então, a gente tem muito respeito a essas falas, normalmente dos povos originários, de comunidades quilombolas e de grupos que são chamados de minoritários e que são verdadeiros guardiões, né, da nossa história, das nossas práticas culturais. E a gente já conseguiu fazer esse projeto Sergipanidades com esses grupos, né? E assim como todas as partes do Brasil, né, nós temos também um vocabulário próprio, né, que a gente costuma chamar de sergipanês, que é algo fascinante, né, que é muito característico nosso. É claro que nem todas as palavras desse sergipanês, né, elas são utilizadas em todo o estado. Como existe essa diversidade territorial, essa diversidade natural e cultural, e nosso estado acaba fazendo uma divisa, né, tanto com a Bahia quanto com Alagoas, a gente acaba influenciando e sendo influenciado, né, por esses dois estados. E nesse encontro, a gente percebe que existe um nordestinês, né, em palavras que são comuns a todo o Nordeste do Brasil, mas existem coisas que são muito, muito nossas, né? E isso vem sendo trabalhado de forma espetacular. Nós temos hoje um dos maiores museus mais tecnológicos e interativos museus do Brasil, chamado Museu da Gente Sergipana. E lá no Museu da Gente Sergipana tem um espaço específico só para os nossos falares. São várias paredes, né, pintadas com essas palavras que são faladas aqui em Sergipe, né, que a gente costuma se chamar, né, que é um povo bom do cabrunco. E o cabrunco representa muito o sergipano, né? Então, digo que ele serve para tudo, né? Ele está no início de frase, ele está no final de frase, ele é uma interjeição, ele é um elogio, mas ele também pode ser um xingamento, né? Desse tão falado sergipanês. Então, isso, claro, passou a ser percebido e discutido em diferentes partes do Brasil, e em Sergipe não seria diferente, o quanto esse linguajar, que é característica específica, ele contribui também com essa identificação, né? Com essa autoidentificação, com esse sentido de pertencimento, com essas sergipanidades. Pois é, e falando sobre isso, né, as manifestações culturais, como você já falou um pouco nelas, que acontecem em todo o estado, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os principais termos que são utilizados, né, se são específicos sobre esse falar. Você poderia destacar para a gente? Nessa diversidade cultural, né, a gente tem basicamente esses grupos de culturas populares e eles estão normalmente divididos por ciclos, né? Então, por exemplo, o ciclo do Natal, vai ter um ciclo que vai iniciar a partir dos festejos do Natal até o dia 6 de janeiro, que é a festa de Reis. E aí você vai ter em vários municípios, por exemplo, a presença do reisado, que é uma grande característica dessa presença do colonizador português no Brasil. Já com relação aos nossos falares, né, a esse sergipanês, nós temos expressões das mais variadas, né, a ponto de ser elaborado um dicionário só para isso. Então, são inúmeras palavras, né? Algumas eu gosto muito, né? A ideia de arrudear, arrudei, né? Arrudear seria dar uma volta, né? Outra palavra que eu gosto muito é a biúda. A biúda é o curioso, da curiosa, né? Então, se você é um sujeito abiúdo, você é um sujeito abiúda, você é um curioso a curiosa. Só para você ter ideia do peso e da força de uma palavra como essa, uma cervejaria brasileira se apropriou dessa palavra e criou uma cerveja destinada ao público sergipano. Então, a palavra cibite, né? Também cibite é um exibido. Ah, você está muito cibite. Você está muito exibido, está muito amostrado, né? Tá muito... Isso eu não conheço, não. E aí, essas são, assim, e mais o cabronco que eu já falei, são minhas 4 preferidas, as campeãs, né? As que estão no meu pódio. Que são palavras, assim, que é muito difícil. Se você sai de Sergipe, por exemplo, e você está em algum lugar, e alguém solta um fi do cabronco, você diz, é sergipano, né? Por mais que a gente encontre isso em outros estados, tem essa migração mesmo, né? De nordestinos para outras partes do país, e quando você migra, você leva as suas práticas culturais juntas, né? E lá algumas você vai mantendo, outras você vai filtrando, outras você vai absorvendo. Então, isso nos identifica muito. O mais interessante é que isso faz parte hoje de uma economia criativa. É muito comum pessoas nas ruas com camisas com esse linguajar, né? Com essas frases, bonés, chaveiros. Então, isso começa a fazer parte de uma economia criativa. E a própria ideia de sergipanidade passou a ser vinculada às empresas, às indústrias, às fábricas,
Então isso está no marketing, inclusive para pedir aos sergipanos e às sergipanas que consumam em lojas de sergipanos e sergipanas e não consumam em lojas de pessoas que vêm de fora. Então isso ficou muito legal e tem crescido, né, nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos. E afinal de contas, para terminar a entrevista, esse papo foi cabrunco bom ou cabrunco ruim? Esse papo foi bom do cabrunco. Rapaz, essa conversa nos mostra ainda mais o quanto somos diversos. E essa é uma das coisas que eu mais gosto dessa nossa nordestinidade. Com certeza, Alice, neste projeto, as descobertas de nossos conterrâneos têm gostinho de aconchego, irmandade, afeto e musicalidade para a alma. Falando em musicalidade, bora de canto popular? Dê adeus a mangue seco, dê adeus a pontal, estança essa de Paracaju é capital. Avoou, avoou e tornou a voar, é Severina do piano Palmeirá. Avoou, avoou e tornou a voar, é Severina do piano Palmeirá. Sabe o que você acabou de ouvir? As catadoras de mangaba, fruta da árvore símbolo do estado de Sergipe. Elas são consideradas defensoras das matas de restinga, manguezais, rios, lagoas, várzea e mar. O cotidiano dessas mulheres, em maioria negra, é contado com licença poética no álbum musical que se chama Quero Ver Rodar, com as griots na restinga sergipana. Chapéu alto, copa fina que clareou, fita verde, fivelão que clareou. E quem vai conversar com a gente agora é a produtora deste CD. Meire Barreto, a Meroca Barreto, é intérprete, compositora, instrumentista e produtora fonográfica. Seus principais trabalhos são ligados à cultura popular, folclore e musicalidade brasileira. Ela pesquisa, cataloga e produz trabalhos musicais. Além do álbum das Catadoras de Mangaba, ela produziu o disco Cantos, Contos e Cantigas do Mamulengo de Cheiroso, um grupo de teatro de bonecos que representa a cultura popular de Sergipe há 45 anos. Bom te receber neste episódio, Meiroca. Queria que contasse pra gente como o sotaque guia suas composições musicais e como é no trabalho com os artistas populares. Olá, um prazer falar sobre o Nordeste, né, que é um berço de cultura para o nosso país, e falar também do estado de Sergipe, que é o menorzinho da federação, mas que tem muitas coisas importantes para contribuir. Com relação ao sotaque, é uma coisa assim que me encanta, que é também fruto da minha pesquisa por muito tempo, né? Porque como eu sou da área de música, o sotaque é uma musicalidade, né? Quando a gente lê Guimarães Rosa, né, no Grande Sertão Veredas, a gente vê esse bailado do sotaque, né? Do sotaque do sertão, que esse sertão que governa, que dança com essa nossa região Nordeste, né? O sotaque, para mim, é um canto, é uma cantiga, é uma musicalidade. E nas minhas pesquisas, no Quero Ver Rodar, das Catadoras de Mangaba, nós andamos por 26 comunidades, né, em 7 municípios de Sergipe, que são comunidades ribeirinhas, de mulheres, predominantemente mulheres, que vivem da cata de frutos silvestres, como mangaba, cambuí, caju, tirada da castanha e do extrativismo do mangue, né? Então, esses lugares, eles são repletos de uma força e de uma intensidade muito grande, né? Então, esse palavreado, esse som, essa sonoridade do sotaque, a gente vê muito presente. E embora o estado seja pequenininho e essas comunidades sejam até relativamente próximas, mas a gente vê traços singulares em cada povoado desse, sabe? Então, foi um trabalho que me deu muitas alegrias. Imagina, porque essas mulheres têm cotidianos, costumes, né? Uma tradição, são comunidades tradicionais, então tem carga aí de conhecimentos, de saberes muito fascinante, né? Todas as vezes que eu recebo alguém falando, né, sobre, nossa, que lindo esse canto, como me atravessou, como é bonito isso,
E a gente vê que vai tocar no atravessamento da gente na questão do afeto. O afeto de algo que aconteceu que a gente não tem nem lembrança do que é. Né? Uma avó que passou para a mãe da gente, a mãe que cantarolou, a gente que ouviu. E esses cantos, ele atravessa a gente porque ele é nosso. São mulheres muito potentes, de uma sabedoria ancestral, e que guarda aquilo e que está ali naquele povoado. Uma senhorinha que canta uma música chamada Cabocla e também o Cacau, ela já tem anos, assim, sei lá, 2 décadas que não sai mais de casa, que vive ali. A casa dela é próxima, bem próxima assim ao mangue, mas ela não sai. Inclusive, para a gente gravar, eu precisei levar o estúdio à casa dela, porque ela não sai de casa. Quando eu cheguei lá, eu falei para ela, eu e uma amiga, né, que fizemos a pesquisa juntas, Cláudia Leão, e a gente fez juntas essa pesquisa. E aí a gente falou, não, vamos lá na casa de Dona Marisete. E quando chegou lá, ela falou, não, eu não lembro de nada, não lembro. Uma mulher muito sofrida, porque teve muitos problemas, né, com o marido, e aquela coisa que a gente já sabe, né? E aí eu falei, não, mas me falaram que a senhora canta. Ela, já cantei, mas agora não canto mais, tal. Falei, mas a senhora não lembra de alguma música? Eu lembro um pedacinho, aí começou a cantar. Se soubesse quem tu era, Odilin, quem tu havera de ser, mas Odilin, que música linda. Eu falei, e aí, Dona Marisete, a senhora lembra de alguma coisa? Não lembro não. Aí eu fiquei estimulando ela, né? E aí ela acabou, essa música e uma outra, que foram as únicas 2 músicas que ela cantou, e são as duas músicas mais incríveis do CD. O CD é todo lindo, né? Mas essas 2 para mim são assim, que é o cacau é boa lavra, eu mandei colher na entrada do verão, vou mandar vender, o cacau é boa lavra. Ela disse essas 2 músicas e mais nenhuma. E aí, essas histórias eu estou escrevendo porque muitas pessoas se interessam em ouvi-las, né? Porque faz parte desse universo de pessoas que estão ali, são guardiãs dessa cultura e que está ali, naquele Brasil profundo, naquele Nordeste profundo, né? E a gente vai lá e recolhe de um jeito muito acolhedor, respeitoso, né? E traz para que as pessoas conheçam, né? Porque é tão lindo, tão incrível, toca a gente de uma forma tão singular que é necessário que a gente traga para que mostre esse tesouro, né? Nas vivências com as mulheres catadoras de Mangaba, os sotaques eram diferenciados por serem de várias regiões, né? Você falou de 7 regiões, né? De 7 lugares. Uhum. E era fácil perceber essas diferenças. Olha, esses lugares, né, que essas comunidades, né, 26 comunidades dentro de 7 municípios, eles estão sempre numa região que é costeira, ou de rio, ou de mar, né? Então, são regiões ribeirinhas, praieiras, né? Então, essas regiões, elas têm expressões parecidas entre elas. No entanto, diferentes, por exemplo, em regiões do sertão, né? Então, alguns sotaques, por exemplo, de Sergipe, fala de Sergipe do sertão é diferenciado do Sergipe ribeirinho, entende? Então, assim, como eu trabalhei numa região ribeirinha, embora em 7 municípios, mas todos na beira do rio e do mar, então essa sonoridade, elas dialogam em termos da diferença de sotaque, sabe? Eu não encontrei tantas diferenças entre elas. Em relação aos termos, por exemplo, a variação de sotaque não tem, mas como elas, por exemplo, são do campo, né? E também acredito que uma outra geração, você conseguia perceber algum termo, algumas expressões que não é do cotidiano, que não é mais assim, que não se usa tanto atualmente? Sim, muitos. Isso aí, sim, com relação a cidades grandes, né, no caso aqui a capital, Aracaju, é muita diferença a forma de falar, né, e as expressões, né, são muito peculiares. Elas usam várias coisas assim, incrível, inusitadas. É como se fosse um dialeto. E aí você tem que se acostumar ao ouvido, né?
saber como é que expressão... Por exemplo, a mangaba, não sei se você tem um pouco de vivência com esse fruto, a cata da mangaba, tanto é que isso se perpetuou até hoje, né? Porque elas catam, assim, há pelo menos 300 anos. Então, aí, por exemplo, elas falam que tem 3 tipos de fruto. O fruto verde, que se você tirar, ele não amadurece. O fruto maduro que cai, aí eles chamam a mangaba de queda, que aí cai ali na areinha e tal, então você tem que usar aquela logo, porque ela estraga com facilidade, então não vende na feira. E a mangaba de vez, que chama apaé, elas chamam de aquela mangaba é apaé, só que a mangaba apaé, ela se você olhar a verde e olhar essa de vez, né, que chamam apaé, ela tem a mesma cor, a mesma estrutura, o mesmo tamanho. Aí elas tiram com um gancho, né? Um gancho todo de madeira, em que tem uma varinha e tem um nozinho lá e elas tiram. Ou um gancho de madeira com um aramezinho na ponta, né? Um gancho assim, que elas vai tirando. Então, quando você vê elas tirando essa mangaba apaé, né? Como elas chamam, é um conhecimento ancestral, né? Ela olha assim e tira. Eu falei, gente, mas aquela não é verde, não? Não, aquela é de vez. Então elas vão tirando, né? E tem vários tipos de caçoar, né? Que eles chamam de cesto. Nossa, são muitos termos. Ouvindo, né, o CD, que realmente é maravilhoso, é muito bom. Você sente essa força, né, da ancestralidade, da cultura popular, né, das raízes, né, da comunidade tradicional. Realmente parabéns, é lindo o trabalho. E aí, uma das músicas que eu queria conversar com você sobre ela agora é a Quilariô. Sim. Por exemplo, na Quilariô, ela fala num trecho, você viu quando o vapor chegou. Ou seja, ela traz um contexto histórico de um outro tempo, né? E como foi trabalhar com esses termos que representam outras épocas? Então, essas músicas, como eu falei, elas são guardiãs, né? Elas guardam aquelas músicas por muitos anos, muitas décadas, né? Que ouviu das mães e tal, né? Então, tem muitos termos, as letras das músicas, elas trazem termos antigos, né? Essa mesmo, você não viu quando o vapor chegou, que clareou. Você não viu quando eu olhei para o meu amor, que clareou. Mas o vapor é coisa do começo do século XX, né? Porque tudo aqui era através dos rios, né? Rio São Francisco e principalmente, né, que era um grande trecho de... Então, muitas músicas, a gente fala, gente, mas para transcrever a letra, mas o que ela está falando, né? Vou mandar fazer um avião de alumina, né? Eu adorei essa música. Essa também. Eu adoro avião. Isso, então vou mandar fazer um avião de alumina. Isso, gente, é do começo do século XX. Vou mandar fazer um avião de alumina. Eu não quero me casar para não ver chorar menino. Quero morrer meu donzelo para cantar no céu divino. Tem uma também que é o coqueiro de tão alto, coqueiro, e que de alto derriou, coqueiro, deitou, né? E que me deito nos teus braços, coqueiro, porque um outro se deitou, coqueiro. A Suncena fez encosto, coqueiro, no pé de manjericão, coqueiro. Derriou, né? O coqueiro derriou, né? O coqueiro caiu. Então, essas expressões são muitas. E o quilariou significa o quê? Quilariou, você não viu quando o vapor chegou, quilariou. É tipo, clareou, né? É uma expressão, você não viu quando o vapor chegou, quilariou. Então, quilariou é de clarear, porque nós temos muitas expressões, né? Eu também produzi agora, nesse ano agora, né, um EP com 6 músicas de uma senhora daqui do interior, na verdade é próximo de Sergipe, mas é já Bahia, de Aboios, chamado Aboios, Lourdes de Tanquinho. Tanquinho é a cidade dela. E, né, então ela canta uns aboios e a gente gravou esse EP. Então, a gente, para fazer esse EP, a gente pesquisou a influência da cultura árabe aqui no Nordeste. E a gente percebeu que os aboios, né? Aboios é aquele canto que tange gado, né? Sabe? Eu já ia te pedir para me dar um exemplo, porque eu tenho uma ideia, mas quem está ouvindo a gente, de repente, não tem. Então, o aboios é um canto que usa na lida com os animais. Por exemplo, os árabes, eles usam na lida com caprinos,
com camelos, e outros lugares com gado. Isso foi herdado, né, pela diáspora, né, que veio do mundo árabe, 8 séculos na Península Ibérica, e aí depois, na época da colonização, veio para o Brasil e se instalou no Nordeste, né, e depois eles saíram de lá da Península Ibérica, mas sempre fica algo, né, sempre fica fragmentos, e veio para cá. Aí depois teve outra diáspora árabe, e veio já com a colonização já em andamento, e aí acontece que esses aboios, né, que é assim, menina de lá de dentro, me dá água para beber, não é sede, não é nada, é vontade de eu te ver, não é sede, não é nada, é vontade de eu te ver. É um canto, um lamento, o que a cultura árabe deixou. E esse tipo de aboio só existe aqui no sertão do Nordeste, e em mais lugar nenhum a não ser no mundo árabe. Não tem em lugar nenhum, nem mesmo no restante do Brasil, não tem. É só no Nordeste. Quando o dia amanhece, que o sol vem nascendo, que eu arreo um bezerro, a vaca fica gemendo. E uma moça de lá pedindo leite bebendo. Ei, gaduão. Como é emocionante ouvir um aboio, né? E também as relações do sotaque com as influências estrangeiras de cada local e que refletem aí nas manifestações culturais e também no cotidiano das comunidades tradicionais. Está tudo conectado. Pois não é, Alice? E a força feminina nesse movimento de ancestralidade é muito gratificante. Histórias de resistência e preservação. E vamos de mais manifestações culturais sergipanas? Ouça a nossa próxima entrevistada. Alimento com palavras repetidas, poesia é minha prece. E tomara que um dia apareça Deus, estremeça a razão na minha carne. Ouvimos a música Deus, de Jeca Mó, cantora, compositora, poeta e atriz sergipana de Aracaju, que mora há 14 anos na Espanha. Nossa conversa, ela mostra seu potencial multifacetado que teve início na adolescência. Agora, ela começa a se reconhecer como performer, onde o corpo flui na dança e assume um casamento com as artes cênicas. É esse espírito criativo que gera o projeto autoral Saturno. Pense num disco marcante. Ele foi gravado em Aracaju e na Bélgica, pelo produtor Dudu Prudente, e foi lançado em 2021. Jeca, que bom te receber aqui no nosso episódio de Sergipe, na série Nordestinidades. Estou feliz de estar aqui, finalmente, aproveitando esse convite. Você leva seu sotaque manso e cheio de ritmos aos ouvidos de quem encontra, principalmente na Europa. E para a gente começar começando, eu já quero te pedir para você contar para a gente como é manter suas raízes, principalmente no jeitinho de falar, nessa diáspora. Olha, é bem interessante porque a maioria das pessoas que eu conheço que são brasileiras, os outros imigrantes, são mais da região sudeste. E os nordestinos que eu conheço, a grande maioria, é da Bahia ou de Pernambuco, né? São os estados que as pessoas migram mais para a Europa. E realmente Sergipe, eu faço uma brincadeira, eu digo, quando você é tão difícil às vezes conhecer um sergipano por aqui, que dá para fazer um pedido, como se fosse estrela cadente. A gente é um milagre. E eu acho bacana, assim, como as pessoas notam a diferença do meu sotaque. Eu gosto muito da percussividade, eu acho que é um sotaque muito percussivo, né? Das consonantes, das consoantes, principalmente o D e o T, essa martelada aqui na palavra, eu adoro e faço questão até de me policiar para manter, né? Tem vários dialetos, né, no Brasil, dentro do português, mas eu adoro, assim, as palavras que só tem em Sergipe. Eu vou descobrindo, me comunicando, né? Muita gente fala, nossa, não sabia que isso se chamava assim em Sergipe, não sabia que tinha outro nome.
E aí eu acho uma brincadeira gostosa dessa troca. Realmente, né, é um exercício, porque com tantas influências de tantos lugares do Brasil e mais o idioma, né, espanhol e ainda mais o catalão. Eu gosto eu acho que até uma parte de ego mesmo, eu gosto de ser diferente. Eu acho que vários estados do Nordeste, né, a maioria, a gente tem uma dificuldade de que nossa arte, por exemplo, falando como artista, seja vista como algo sério, porque a gente não está dentro do eixo Rio-São Paulo, e parece que o que se exporta no Brasil é basicamente daí, né? E agora mais, a Bahia tem um pouco mais força, Pernambuco, Salvador e Recife, mas falando como sergipana, que é o que eu tenho de conhecimento, é bem difícil da gente conseguir exportar, né? Realmente tem essa barreira, é real. E estando aqui, meio que isso some um pouco, né? Eu acho que talvez a estranheza venha dentro da comunidade brasileira, mas para um estrangeiro, não. Sou brasileira, sou latino-americana, né? É algo mais generalizado. E aí sim que o meu sotaque entra como um diferencial. E falando sobre esse diferente, eu queria que você contasse pra gente se você tem uma música, uma canção que te lembra a tua infância, que você pudesse dizer pra gente, que lembra o Sergipe em ti. Tem duas, principalmente, que eram cantadas pelo Chico Queiroga e Antônio Rogério. Nossa cidade, cenário da fonte, entre o velho e o haverá. Tem gente da terra, tem gente do mangue, todo dia nas ruas de Ará. Tem velho safado, tem beijo molhado, tem deputado marajá. Tem rico que é pobre, tem preto que é nobre, todo dia nas ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Como criança, essa melodia principalmente, e essa música, de trazer Aracaju pra cima, de mostrar assim, esse orgulho de ser daí, né? Eu, como criança, não tinha muita referência de artistas sergipanos na música, assim. Tinha esse Chico Queiroga, Antônio Rogério, o Ismar Barreto, que é irmão da Mary Barreto, dessa minha amiga maravilhosa. Sobre essa questão do sotaque, né? O sotaque, o dialeto de Sergipe, como é que eles te influenciam na hora de você criar os seus movimentos? Não só na criação musical, mas também na tua dança, na tua performance. Como é que você reverbera tudo isso? Eu acho que mais do que quando se canta, claro que se nota, porque é muito marcado, né? Principalmente o D e o T. Acho que já se nota logo, nordestina. Esse, né? Eu sou do S aí, que a gente bota um X. Mas eu acho que ainda mais ainda quando eu recito, né? Como dentro das minhas músicas, algumas têm poesia também, então aí sim, aí eu faço questão de dar uma aumentada assim no arrasto, na martelada. Eu sempre digo assim, para mim o sotaque sergipano ele tem um martelo, um machado. Nada contra, adoro. E às vezes eu abro o mapa para mostrar. É aqui, ó. É aqui que fala desse jeito. Essa pequenininha grande que está em meu coração, né? Tem uma música da Patrícia Polaine que ela fala, né? E descobriu que o novo que tanto procura não estava na grandeza, mas no menor do Brasil. Eu adoro essa frase. Que lindo. É um menorzinho, mas é bem potente. É arretado como bom nordestino. É mesmo. Deixa ele. Eu não vejo a hora de que descubram a potência sergipana, de se descubra, né? E veja a riqueza que é a cultura, o som particular que a gente tem de fala, de música, de cultura. Como todo estado, acredito que não tem. Não se repete. O Nordeste tem isso, né? Tem algumas palavras, por exemplo, em relação ao sotaque, né? Além da força do nordestino, além da força da produção cultural, da produção agrícola, da produção intelectual, né? Que nós temos
mentes potentes conquistando esse Brasilzão. Mas, além disso, a gente tem, assim, na questão do sotaque, né, que eu tenho trabalhado mais agora nesse projeto Nordestinidades, a gente vê que tem algumas palavras, né? Pera ainda, vocês têm. Pera ainda, nós ainda do já temos. Mas tem essa coisa, assim, tem uma coisa de unidade, né, de só tem aqui, essa misturinha só tem aqui. Então, e esse é o projeto da gente mostrar isso, né, de cada lugar desse que tem essa magia, que tem essa força, que tem esse encanto. E é isso, para terminar, eu queria que você falasse a mensagem que você quisesse dar como boa sergipana e já te agradecer pela participação. Adorei estar falando de Sergipe, de fazer essa conexão, de fazer esse caminho de lembrança. O que eu posso falar, assim, de se dar esse presente de conhecer Sergipe, de escutar Sergipe, de ler Sergipe, e como é gostoso escutar o sergipano e o carinho que se recebe, né? Eu acredito que o som do sotaque sergipano, ele é carinhoso. Nossa, que conversa boa e cheia de afeto e recordações, né? É tão bom a gente sentir o amor que uma pessoa tem por suas raízes. E é contagiante, e não tem como não influenciar o nosso olhar para o local. E foi muito massa ouvir sobre o menor estado do Brasil e perceber que Sergipe é enorme em suas potencialidades. Ah, mas que peninha! Já vamos ficando por aqui. Nosso episódio chegou ao fim. Até o próximo! É isso aí, Alice. Vamos nos despedindo. Mas fique ligado e ouça todas as produções da série Nordestinidades, parte 1. Este programa teve produção de Adriana Pimentel, locução de Alice Salles e Adriana Pimentel, gerência de projeto de Isabelle Fernandes, coordenação de Maristela Crispim e edição de Kiko Gomes. Nordestinidades. A série de podcasts Nordestinidades Parte 1 foi apoiada pelo Programa de Aceleração de Negócios Digitais, uma realização do International Center for Journalists, META, com o apoio da Associação de Jornalismo Digital, AJO, e mentoria de Geraldo Nascimento.